tudo no YouTube lá pro pessoal, agora é para vocês do curso, né? Mas vamos lá, vamos começar do início e vamos continuar. Então, na questão das infecções maxilofaciais, gente, o tratamento é incisão e drenagem. Depois eu vou montar uma só de tratamento, porque assim, aquela aula tá bem curtinha, principalmente dos espaços cervicais, porque eu tinha que dar aula de odonto antes, né, das exodontias do princípio de cirurgia oral, mas pode deixar que a gente vai colocar o tratamento, tá, da antibiótica terapia e etc. Biossegurança. Biossegurança, as definições a gente tem que tomar muito cuidado, porque também é onde as pessoas têm costume de nos pegar e nos fazerem pegadinhas. Então, lembrar sempre que o conceito de sepse e asepse. A sepse é quando o paciente já tem o colapso de todos os tecidos vivos causados por micro-organismos. Então, quando o paciente entra em septicemia, por exemplo, é uma infecção que levou à morte dele, ou está levando à morte tecidual e falência dos órgãos por uma infecção causada por micro-organismos. E a asepsia é a ausência da infecção em materiais ou de agentes infecciosos. Bom, então está aqui, asepsia. Asepsia são os que vão manter o meio sem contaminação e antisepsia impedir a proliferação dos agentes infecciosos e tecidos vivos. Desinfecção, eliminar os micro-organismos dos objetos e substâncias com substâncias. Deixa eu só diminuir aqui os participantes, senão não vou enxergar os slides. Tá? Com substâncias químicas, normalmente desinfetantes. A degermação é a remoção parcial dos micro-organismos da pele, com métodos mecânicos e químicos. Descontaminação, eliminar todos os micro-organismos dos objetos com métodos mecânicos, e também auxiliados por químicos. Tá? E esterilização é a remoção total. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma descontaminação da pele, tudo bem, você nunca vai falar de uma esterilização da pele, porque se você pôr um paciente na estéril e deixar ele estéril, você vai deixar ele morto também. Tá? Porque normalmente você tem que tirar todos os micro-organismos. A gente precisa de micro-organismos para sobreviver. O manilúvio, que é uma coisa que vocês não sei se vocês chamam assim, né, na faculdade de vocês, pelo menos na minha, eu não tive a instrução do manilúvio como manilúvio, só apenas como lavagem das mãos. Manilúvio é normalmente que é a descontaminação da pele, feito com escovas de cerdas macias, com água aquecida, e limpando sempre as unhas, depois as mãos e os antebraços, fazendo movimentos onde você vai fazer a descontaminação, sempre tentando fazer a limpeza de toda a superfície. É até engraçado falar isso, né, que a gente tem que voltar a aprender a lavar as mãos agora, por causa do Covid, mas é dali que a gente vai começar. O cirurgião, na verdade, tem esse treinamento já de lavar as mãos da maneira correta, tentando descontaminar. Um bom treinamento que eu diria para vocês fazerem, se um dia vocês quiserem fazer essa brincadeira em casa, é tentar lavar a mão pintada. Então, você pintar suas mãos, por exemplo, com guache azul e perceber como vocês fariam a limpeza de todo esse guache azul removendo. E perceber que a gente não lava a mão direito. A antisepsia. Antisepsia é a limpeza com agentes químicos, mecânicos e degermantes antissépticos. Degermantes podem ser clorexidine ou iodopovidona. Então, o paciente, a gente vai realizar uma antisepsia com clorexidine ou com iodopovidona. Quais são as vantagens? A baixa toxicidade do clorexidine, né? Então, assim, ele não é tão tóxico, nem não tão alergênico. Ela é pouco absorvida pela pele, então se o paciente, por exemplo, tem um ferimento abrasivo na pele, ou você fez uma incisão nele, a chance de você tatuar esse paciente para o resto da vida com uma coloração ajuda que ele não é tão absorvido pelos poros da pele ou mesmo pela sua incisão. Ele não é corado, então ele não tem cor também para ajudar a não pintar o paciente e tem um potencial baixo alergênico. Desvantagens. Em tecidos com pH abaixo de 5,5, ele não funciona muito bem. Ele é muito ototóxico e pode causar lesões de córnea. Então, quando a gente vai fazer na área bucomaxilofacial, né? Então, é muito cuidado em formar aquelas pocinhas nos olhos dos pacientes. Pode ser até feito isso na clínica, quando vocês forem fazer maxilodontia, mas, por exemplo, na boca, o paciente está
de olho fechado porque está anestesiado, tem que tomar cuidado para não causar uma lesão de córnea, perfurando e passando. A alta toxicidade também, se ele cai em contato com o tímpano ou com regiões da orelha, pode causar uma grande inflamação e deve-se evitar a irrigação das cavidades corpóreas, porque ele tem um potencial inflamatório. Quais são as vantagens do iodopovidona, ou PVPI? Então também gravem essa letrinha aí, PVPI. O PVPI, ele tem baixa toxicidade, porém ele tem um grande problema com inativação por matéria orgânica. Então, em casos, por exemplo, como as infecções que a gente estava falando agora, tem que tomar muito cuidado com o uso do PVPI, porque aquela matéria orgânica adventa da infecção pode ser inativada. Ele é absorvido pela pele, então, voltando ao papo das infecções, onde você vai fazer uma drenagem, a chance de você pintar o paciente é muito grande. Ele tem uma decomposição muito alta por luz e calor, então se você quiser levar um vidrinho de iodopovidona para casa, leve num vidrinho escuro, não leve num vidrinho transparente, porque ele vai morrer, ele não vai funcionar. E deve-se evitar também as cavidades corpóreas. Manobras cirúrgicas fundamentais: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Eu acho que quase uma reza para todo cirurgião dentista. Diérese. Deixa eu ver se tem alguém caindo pedindo autorização aqui. Não. A diérese ela pode ser apenas uma punção simples, mas o conceito da diérese, na verdade, está em separar os tecidos e abrir as feridas operatórias, divulsionando para planos mais profundos. Ela pode ser desde uma punção, onde ela é simples, exigindo um menor tratamento. Então, voltando ao papo das infecções, eu até quis dar essas aulas juntas porque elas se comunicam bem. Mas ela pode ser feita com uma punção. Então, pensa, aquele paciente que chegou com uma infecção maxilofacial, você quer fazer o diagnóstico diferencial de se é um abscesso ou uma celulite, a punção é uma manobra de diérese. Então, quando você pega uma seringa, essa seringa você introduz na pele, ela já está fazendo essa divulsão dos tecidos, né? Ela já está fazendo essa penetração, onde você vai usar para chegar a planos mais profundos. Então, se o paciente tem uma infecção no espaço submandibular e você quer saber se é líquido ou gasoso, você vai entrar ali e fazer a punção. A incisão também é uma manobra de diérese, então onde você realiza um corte em tecido mole e continua firme. Pode ser feito com lâminas descartáveis, deve, né? Porque a gente não faz mais com espada nem faca. O tamanho depende da cirurgia e pequenas incisões, pequenos cirurgiões. Eu falo que uma incisão ela deve ser planejada para o tamanho da cirurgia. Lógico que você não precisa cortar a cara do paciente desnecessariamente, mas não adianta você também ficar com preguiça de fazer a incisão, que acontece muito isso na graduação, porque a gente tem preguiça de suturar, porque a gente tem dificuldade de suturar, aí fala assim, não, vou fazer uma incisãozinha assim, que 2 pontinhos fica bom. Só que aí você fica maltratando o tecido mole e na hora de suturar você vai ter mais problema, ou senão você vai causar um maior edema no paciente. Então, quando você planeja a sua incisão de maneira correta, a chance de você ter problemas depois, principalmente na sutura, você vai ter menos, tá bom? Os alívios devem ser planejados pensando principalmente nos suprimentos sanguíneos. Então, quando a gente vai fazer uma incisão, por exemplo, de um terceiro molar, ou uma incisão para fazer cirurgias paraodontológicas, você tem que pensar, na hora de que você for fazer essa incisão, onde vai estar o suprimento sanguíneo dessa região. A ideia, na verdade, é que não seja muito pequeno a área de convergência desses seus alívios. Então, você vai fazer uma incisão com um único alívio, já é um pouco menor, mais tranquilo de você não causar necrose desse tecido aqui dessa região. Porém, se você fizer um alívio onde o suprimento sanguíneo não vai chegar até a ponta do tecido, a chance de você ter uma diferença tecidual é maior, tá? Os alívios eles devem ser perpendiculares à incisão, tá? Então, pensando numa angulação mais quadrada, para uma melhor reparação textual e uma mais fácil síntese. Divulsão. Divulsão é o afastamento dos tecidos, que pode ser feito com tesouras ou pinças, instrumentos entra fechado e sai fechado. Tá?
Isso tem uma demonstração legal lá no canal do YouTube, depois vocês podem dar uma olhadinha. Separação romba, normalmente feita com descolamento, né? Então o descolamento sempre vai ser realizado por instrumentos como a rugina, como o sindesmótomo, a cureta de Moult, o descolador de Moult, o aliás, é uma coisa que é uma pegadinha que a gente acaba causando para vocês, porque a gente só chama de Moult o instrumento, né? Mas aquele instrumento redondinho é uma cureta de Moult. O descolador de Moult ele é maior, tem normalmente uma ponta mais ativa. Hemostasia. As manobras. Ah, outra coisa que eu também não esqueci de falar no começo disso aqui. Tirando a incisão, que é uma manobra inicial, o resto normalmente pode ser feito concomitantemente, principalmente a hemostasia. A hemostasia ela está dentro de todos os passos. Então, por exemplo, ontem a gente teve uma cirurgia de ATM. De um lado, eu fiz a incisão e praticamente não tive que fazer manobra hemostática nenhuma no começo, principalmente na região da pele, porque não tinha vaso, não estava sangrando, a gente tinha feito uma boa infiltração. E do outro lado, a gente iniciou, já teve que pegar o elétrico-cauter, né, que é o bisturi elétrico, e fazer a cauterização dos vasos, porque começou a sangrar muito. Então a hemostasia não está também travada no tempo. Você nunca vai pensar que vai ser incisão, diérese, divulsão e hemostasia. Não, a hemostasia sempre vai estar ali. Então, Camille, a incisão com bisturi elétrico, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado porque, primeiro, ele é altamente danificador de tecido, né? Então, se você tiver com um bisturi elétrico próximo de uma estrutura neural, por exemplo, né, nervos maiores, principalmente como facial, a chance de você causar uma lesão no seu paciente é muito grande. Já outra coisa que tem que tomar muito cuidado são em áreas que têm pelos. A chance de você deixar o paciente com uma alopécia, mais uma coisa para o seu dicionarinho para vocês, que é a perda de pelos da região, é muito grande, porque ele mata os bulbos capilares. A ideia de usar o bisturi elétrico normalmente é em tecidos mais profundos, longe de atividades neurais. Você só vai usar ele para coagulação caso você precise e ter uma menor, onde você não precisa de uma reparação tão estética, tá? Quando você tem ainda acesso, por exemplo, à ponta de colorado, que a gente chama, né, ou ponta microdissectora, tem gente que até usa na pele. Eu não sou muito chegado porque eu acho que ela é muito delicadinha. Mas as que normalmente a gente tem acesso são grandes, são bisturis que são feitos para barriga, por exemplo. Então, no rosto, onde cada centímetro conta, a chance de você causar uma lesão tecidual que vai ficar uma reparação feia é como se fosse uma queimadura. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Hemostasia. A hemostasia visa evitar ou diminuir o sangramento pela ferida operatória, por manobras cirúrgicas, como eu estava dizendo, em qualquer tempo. Elas podem ser feitas de métodos mecânicos, químicos, naturais ou sintéticos. Então, são as separações normalmente das técnicas hemostásicas. Ainda tem essas separações que são métodos temporários ou definitivos. Os métodos temporários, torniquetes, como eu também disse já na aula lá no YouTube, nessa aula do atendimento ao polo traumatizado. A partir da 10ª edição do ATLS, voltaram os torniquetes. Não é o torniquete que vocês vão ver na TV, que é feito com a camiseta, Não, é um torniquete médico, que ele tem um apoio metálico normalmente no meio dele, que vem com uma cinta onde tem um travamento, onde vai fazer uma compressão maior dos tecidos. Podem também ser feitos com substâncias vasoconstritoras, que nós dentistas conhecemos como tubete anestésico, né? Que a gente tem bastante, mas também pode ser feito com adrenalina, pode ser feito com outras coisas. A distensão de tecidos, então quando a gente faz aquela distensão, a gente pega e aperta e comprime e distende os tecidos, isso vai causar uma isquemia tecidual, então na verdade, enquanto você estiver comprimindo e distendendo, o sangue não vai chegar ali. Ligadura, onde a gente pode literalmente só pinçar um vaso com a ligadura ou o pensamento, né? E depois a gente soltar ele, então a gente faz aquela ligadura com nó de cirurgião e causa isso. E o pensamento, que é com pinças. E medicamentoso com transamin. Definitivos são com adesivos de fibrina e celulose oxidada,
colágeno absorvido, cera para osso e a eletrocoagulação, como a gente estava falando, e a síntese dos vasos. Injetáveis. Então, o que eu estava falando, né, que o dentista conhece muito bem como vasoconstrutores dos anestésicos, normalmente utilizados para vasos de menor calibre, para lesões e são temporários. Compressão, pode ser os métodos mecânicos, que pode ser a compressão, a eletrocoagulação, os térmicos, esmagamento e pinçamento. Compressão, podem ser feitos com gases ou compressas para vasos de menor calibre, normalmente de 30 segundos, de 20 a 30 segundos, para vasos de maior calibre de 5 a 10 minutos. Pinçamentos ou ligaduras já são utilizados para lesões de vasos de maior calibre, para lesões parciais ou totais, atados com algodão ou eletrocoagulação. Deixa eu até pegar o algodão aqui para mostrar para vocês, só um minuto. Aproveitem para beber uma água aí. Estou dando aula ainda. Bom, vamos lá. Então tá aqui o nosso vaso, né? Consegue enxergar direitinho o vasinho. A técnica para a ligadura com isso é realizada com fios de algodão. Normalmente fios de algodão de maior calibre, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Esse aqui é um 2.0. Vocês lembram de como são feitos a classificação dos fios? Quando a gente vai escolher um fio para suturar ou para fazer alguma coisa, quanto maior o número na frente, mais fino é o fio. Então, quando a gente vai fazer uma sutura em pele, que tem que ser bem delicadinha, a gente sempre vai procurar um fio mais que dê tensão, porém um fio também mais delicado, para que o fio não cause maior cicatriz no paciente. Tá? Então, no caso aqui, que vai ficar para dentro do paciente, a gente vai usar um fio, principalmente um vaso daquele calibre, um fio mais grosso, tá vendo? Parece um cadarço. Se vocês olharem, parece um cadarço mesmo. E que a gente vai fazer essa manobra. Bom, como é feita a manobra para suturar o fio? Deixa eu baixar a câmera um pouquinho para vocês entenderem. Né? Esse fio, vocês vão pegar com a mão, segurando com 2 dedos bidigitalmente e fazer o nó de cirurgião. Como é o nó de cirurgião? Existe o nó falso, né, que a pessoa vem e faz como se fosse um nozinho mesmo, onde ela pega e faz para dentro aqui, mas vocês viram a demora que demora para fazer um nó desses abertos, onde você não tem apoio na superfície? E tem o nó de cirurgião, onde a gente consegue fazer com apenas uma mão bidigitalmente. Só um minutinho, gente. Deixa eu só pôr alguma coisa para prender esse vaso para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Pronto. Aqui o vaso. Tará. Então,
fio é muito pequenininho, né? Ó o fio aqui, certo? O vaso está aqui. Então, se a gente dar uma distanciada para vocês conseguirem enxergar minha mão, vocês vão pegar digitalmente e fazer o nó de cirurgião, que é o que? Passa o vaso por aqui. Então, 2 dedos, passou e puxa o fio por dentro. Entendeu? Difícil de mostrar pela câmera, gente. Um dia a gente vai ter que fazer isso melhor. Mas tá aqui, faz o nó de cirurgião, segurando aqui. Entenderam? Passadinha do dedo. Fazendo. Estão me enxergando aí? Estão me ouvindo, gente? Sim, mostro de novo. Então tá aqui. O fio passou. Ó, o fio tá nessa mão. Você vem, passa ele por aqui, ó, no dedo médio, né, o meio do meio. Vamos pegar a ponta que vocês estão segurando com o bidigital com o dedo do meio, ó, e passar por dentro do fio, fazendo essa compressão do vaso. Vou ter as pontas aqui para ficar mais comprido. Vou fazer mais uma vez. Estão pensando, pressão bidigital, passou. Vocês vão passar no outro, né? Onde está o bidigital, aí você cruza com o mais curto aqui e passa de novo. É super difícil. Vocês não estão vendo, vocês não estão me vendo? Ah, tá. É difícil, gente. É muito difícil mostrar, principalmente com a câmera. Depois eu até gravo um videozinho com o celular, acho que fica mais fácil. Tá bom? Então essa é uma manobra de ligadura. Acho que vocês nunca tinham visto, né? Mas vocês percebem que é bem um cadarção mesmo que a gente usa. Vamos lá. Voltando. Térmico. Técnicas normalmente de eletrocoagulação, onde são usados em vasos de maior calibre para lesões parciais ou totais. Exéries. Para o dentista, exodontias. Porém, a gente também faz biópsias de tecidos moles, bichectomia, uma exéries, e são métodos onde a gente literalmente vai tirar coisas removendo um tecido-alvo parcialmente ou totalmente, tá? Com a ideia de remover e reconstruir, usando da melhor forma possível. Então pode ser utilizado com elevadores e etc. Síntese. A ideia da síntese é reunir ou reaproximar tecidos que já foram afastados, reconstruindo a ferida operatória, devolvendo a função e uma melhor cicatrização. A síntese ela pode ser cruenta ou incruenta, imediata ou imediata, completa ou incompleta. Cruenta é a coaptação total da sutura permanente ou removível. Tem na aula de fratura de mandíbula lá do YouTube, tem bem mostrando o que é uma fixação cruenta, uma fixação incruenta, né? Uma síntese cruenta ou incruenta, mas a gente vai repetir aqui de novo para também bater e grudar na cabeça de vocês, porque é um lugar onde vocês erram muito em prova. Ah, dê métodos de fixação cruenta. Isso pega muito vocês em prova, porque vocês erram porque acham que a cruenta é a coaptação incruenta.
porque cruenta é uma palavra menor, a gente tem tendência a pensar que menor é menos invasivo, e além a nomenclatura in parece invasivo. Então, cruenta é quando é invasivo, é quando a gente está entrando, quando a gente faz uma fixação, por exemplo, usando placas de parafuso ou hastes, ou mesmo a própria sutura, onde a gente vai reaproximar. Agora, a incruenta é com gessos, adesivos e ataduras. Tá? É quando a gente faz só uma imobilização ali onde o tecido mesmo vai se reparar sozinho. A imediata é feita ao fim do procedimento, onde então quando você terminou a sutura, essa reparação é total. A mediata é uma cooptação algum tempo após o fim do procedimento. Então, por exemplo, na drenagem, quando a gente fez a drenagem do paciente lá nas infecções maxilofaciais, a drenagem é uma reparação imediata, que vai levar um tempo, então por segunda intenção também. Então, mediato e segunda intenção são quase sinônimos. Completa, quando é total da ferida, então quando você faz uma reparação total da ferida fazendo uma sutura total, ou incompleta, como eu estava dizendo, que é a reparação imediata do parcial dos drenos. Então aqui nós temos uma reparação, por exemplo, imediata, uma cooptação total nessa região onde foi suturada. E esses ferimentos aqui foram reparados depois por segunda intenção, onde a gente fez somente com uma reparação incruenta com curativos. Bom, aqui é um método de reparação de uma fratura dentoalveolar incruento, onde a gente fez só fixação. A ligadura não somos nós que cortamos o vaso. Você faz a ligadura, por exemplo, quando você corta o vaso da ligadura, então, que nem esse aqui tem uma lesão total, certo, Gabi? Quando tem, você não precisa cortar o vaso, porque ele já está cortado. Agora, quando você tem uma ligação, é que eu não consigo fazer o corte aqui. Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma lesão parcial desse vaso, você vai fazer duas pegadas com Kelly. Então você pega com Kelly aqui, com Kelly aqui, depois do ferimento, e aí sim você faz a secção. Entendeu? Se é uma ligação, se é um ferimento completo, você não precisa fazer, não precisa cortar o vaso, né? Aliás, você está ali tentando reparar um corte. Tá bom? Aqui a gente tem uma fixação incruenta de uma fratura dentoalveolar, onde a gente só colocou um aparelho, que é o gesso da boca, né, que é a barra de Erick, que ele faz o guia para que o osso se repare sozinho. A gente não colocou algo que fixe essa fratura diretamente no ferimento. Tá? Aqui nós temos um tipo de reparação imediata, por segunda intenção, que foi um paciente que ficou 2 semanas sem sutura de um ferimento no lábio. Ele chegou todo barbudo, tinha mias, tinha um monte de coisa aí nessa região, e teve essa reparação de tecido fibroso. Aí é aquilo, né? Ele já tinha passado por alguns cirurgiões gerais, falaram que não precisava suturar, porque ia curar sozinho, ia cicatrizar. Só que você sabe que eu brinco que o dentista e o bombeiro são as pessoas que as pessoas mais confiam, né? E a gente não consegue ver uma pessoa em aflição desse jeito, com um FCC desse tamanho, né? Um ferimento corta-contuso desse tamanho, e deixar limpo. Então a nossa equipe resolveu abordar, onde nós fizemos o debridamento dessa região, reavivando todo o tecido, né? Tornando ele sangrante, e fizemos as suturas. Para fazer as suturas, nós utilizamos que materiais? Nós utilizamos porta-agulhas e não pinças hemostáticas, né? Que eu já ouvi muitas vezes vocês falando, porque minha mão é muito pequena, então eu prefiro usar pinça hemostática. O dia que vocês precisarem fazer uma ligadura e sua pinça hemostática estiver com essa pontinha aqui aberta, porque vocês ficaram pegando fio de sutura, vocês vão lembrar de mim. E eu já vi até, quando a gente vai fazer ligadura, de tanto usar, o aluno na graduação abrir nessa região aqui. Por quê? Porque isso aqui não foi feito para resistir à pressão de você pegar um fio. Então ele quebra. Tá? Então não façam isso. Então a gente tem que usar aqui a letra B, né, que é o porta-agulha, porque você vê que ele é mais gordinho, mais forte, mais resistente e tem uma pegada. Uma dica que eu dou para vocês, se um dia vocês forem adquirir um porta-agulha legal, comprem um porta-agulha com vidia, porque a sutura é onde vocês devem estar calmos, onde vocês já estão relaxados, é onde tem que estar dando tudo certo. Um porta-agulha com vidia, a ideia dele é que ele cause uma maior resistência. A vidia é uma pedra que causa uma maior resistência e aderência do fio ao porta-agulha, tá bom? Utilizando também pinças, normalmente, que tem uma maior adesão, né, onde você consegue ter uma pegada melhor,
do tecido, uma melhor apreensão do tecido, e não utilizar a famosa pinça de dentista de algodão, né, galera? Porque para suturar com pinça de algodão, vocês vão ficar mordendo o tecido 1000 vezes e perdendo o tecido na mão. E uma tesoura boa, não ficar utilizando também a tesoura de ouro, tesoura de banda, tem sempre uma tesoura para fazer. Então, os métodos e materiais para uma fixação, uma sutura, uma cinta, normalmente são porta-agulhas, pinças, tesouros e fios de sutura, tá? Então, realizando aqui. Mas qual fio escolher? Quais são as propriedades que a gente tem que pensar na hora de escolher um fio para fazer uma sutura? Tem que sempre pensar no fácil manuseio desse fio, não adianta você pegar um fio, por exemplo, eu não gosto do catigu, porque o catigu a tendência dele endurecer é muito rápido e o manuseio dele vai ficando difícil a cada passada. Então tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de utilizar fios mais leves e mais fáceis de manusear. A resistência do fio também tem que ser pensada. Então, se você for suturar uma área, por exemplo, ontem a gente teve esse problema na cirurgia, eu estava suturando uma área bem muscular e o fio era muito molinho, a gente estava com um fio de 4 zeros e uma área muscular exige uma maior tensão, então esse fio tem que ser mais forte, eu pedi para trazer um fio 3 zeros que ele tinha uma maior resistência. A velocidade da cicatrização desse fio, porque o fio, na verdade, ele vai inflamar, dependendo do fio, ele vai inflamar aquela região, então pode causar ou não uma velocidade maior. Potencial de contaminação da área que você vai ter. Então, a gente que sutura numa área potencialmente contaminada, que é a face e a cavidade oral, vocês têm que pensar em fios que vão ter menos potencial de contaminação. Então, se você vai suturar aquele paciente porcão de periodontia, você vai suturar ele com um fio que tem um maior, a chance de você contaminar a sua cirurgia vai ser gigante, entendeu? O local da sutura também você vai ser pensado na hora da escolha do fio e no tipo de fio, e a disponibilidade do lugar onde você está, onde você tem os fios necessários. Os tipos de fios são divididos em absorvíveis e não absorvíveis. Eu já falei, eu não canso de falar. Gente, não existe reabsorvível, é absorvível ou não absorvível. Então, os fios não absorvíveis normalmente são o nylon, que é um fio sintético, o algodão, que é um fio biológico. O algodão é um fio biológico por quê, gente? Porque, não sei se vocês sabem, crianças da cidade, mas o algodão nasce na árvore, por isso que ele é biológico. O aço, que é um fio sintético, e seda, que é biológico, criado pelo bichinho da seda. Absorvíveis. Normalmente temos o catigu, que eu estava falando para vocês, que é feito de intestino de animais, é um fio biológico. O vicril, que é um fio sintético, que ele vai ser absorvido por... Aliás, todos os fios absorvíveis são absorvíveis por inflamação da região. O monocril, que tem características muito similares ao nylon, como ser liso, uma alta tensão e uma alta memória, porém ele é sintético e absorvível. E o prolene, que é absorvível também. Tá? Tipos de fio, inflamatórios e não inflamatórios. Você pode perceber que nos absorvíveis eles têm um baixo teor inflamatório comparados nos não absorvíveis, né? Comparados aos absorvíveis. Então, o nylon, por exemplo, é super não inflamatório. Por quê? Porque ele não tem tendência à aderência, ele é monofilamentado, então não tem tanta superfície para ser aderido bactérias que vão causar essa inflamação da região. O algodão, ele tem um menor potencial também, porém ele já é normalmente multifilamentado, então pode causar sim uma inflamação por colonização bacteriana. O aço é impossível colonizar praticamente por bactérias, só se ele for um aço muito poroso. E o seda é inflamatório porque ele é multifilamentado. Catigu, vicril, monocril e prolene são absorvíveis, então eles são inflamatórios. Tá? Então, como eu estava falando, são fios monofilamentados, como o nylon e o monocril, que são fios de difícil aderência bacteriana, e os multifilamentados, como o algodão, aquele que eu mostrei para vocês, ele tem uma tendência inflamatória também. Então você nunca vai suturar, por exemplo, eu não recomendo que você suture boca com algodão, porque você vai ter uma chance muito grande de ter uma adesão de placa, alimento e de pacientes, etc. Tá bom? Gabi, eu acho que o seu professor da faculdade deve ter falado isso, porque ele deve ter falado que era uma lesão parcial, não total. Porque você não vai cortar, tá? Você não vai cortar. Se você fez, se já está cortado, né, na lesão total, onde você vai cortar? Entendeu? Você vai cortar aqui, depois, não, já está lesado. Se cortar antes foi onde você fez a sutura, então não tem fundamento isso.
tá bom? Talvez deve ter sido um telefone sem fio aí na hora da interpretação. Tipo de filamento, né? Monofilamentados normalmente tem um menor potencial de absorção e menor risco biológico, porém tem também uma menor tensão na sutura e uma maior memória. O que é memória? A definição de memória é todo material que quando você dobra, ele tem tendência a voltar a como ele estava antes. Então, por exemplo, um fio de orto, tem fios de orto que tem menor memória, principalmente de maior calibre e não de níquel, né? Não os niquelados. Então, sei lá, um clips. Um clips não tem memória. Se você desdobrar ele, a tendência que ele volte para onde ele estava é menor, certo? Agora, você pega aquele fio mais fininho de horta, ele vai ficar fazendo borrachinha. Aliás, a ortodontia funciona só à base da memória. Quanto mais memória, mais força ele vai exigir no movimento. E então, toda vez que a gente falar maior memória, tem que lembrar, é a tendência a voltar como ele estava antes. Então, os monofilamentados, como o monocrio e o nylon, têm tendências a voltar e ter maior memória. Então, a chance de soltar uma sutura é maior. Se você não fizer a técnica correta, é maior. Tá? Multifilamentados normalmente têm um maior risco de contaminação, maior resistência à tensão. Por quê? Porque são muitos filamentos. Então, ele vai conseguir dar uma carga maior na tração. Porém, ele também tem uma maior chance de ter memória, uma menor chance de ter memória. Então, para quem não tem tanta essa habilidade, talvez ele seja mais indicado. Também pode ser divididos em agulha reta, um quarto ciclo, um terço de três oitavos de círculo, meio círculo e 5 círculos. 5 oitavos de círculo. Dentista normalmente usa 3 oitavos de círculo e um quarto de círculo, tá? O meio círculo já é muito difícil a gente ver e os 5 oitavos também é muito difícil, tá? Elas são divididas também como tipos de agulha, então ela pode ser uma agulha prismática ou triangular, ou cilíndrica. Normalmente prismática ou triangular são lugares onde a gente tem uma maior tensão, onde a gente tem que fazer mais força para suturar. Então, em cavidades musculares, a gente usa essa aqui que é mais forte. A cilíndrica a gente já vai usar em tecidos mais delicados, como sutura de intraoral, a gente pode também fazer em região de pele para causar menor lesão. Então, se vocês olharem aqui, né, por ser prismático, a chance de causar uma maior lesão do tecido é maior e cilíndrica menor. Técnicas básicas. É isso que eu falei. As prismáticas e triangulares são mais traumáticas, por isso que a gente não pode. Tá? Tipo de sutura. Podem ser classificados como interrompidas ou contínuas. Interrompidas significa que os nós são atados e cortados a cada 2 passadas de tecido e elas têm a característica de terem maior tensão, uma melhor mobilidade do tecido e uma melhor distensibilidade dos tecidos. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de suturas interrompidas na pele daquele paciente. E os nós, as contínuas, os nós são atados e cortados no começo e no final das passadas dos tecidos. Tá? As vantagens dela é que você acaba usando menos material, são mais fáceis de serem colocadas, melhor selamento e um menor tempo cirúrgico. Eu sou uma pessoa super fã eu faço até intraoral suturas contínuas, como essa, que é uma sutura contínua festonada com nylon. Então percebam aquela questão da memória que eu estava falando para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, onde eu fiz a técnica, eu fiz com que o travamento, então o nylon, ele dobrasse para lá, para a região aonde ele ia tentar voltar. Então você acaba travando com a própria memória e fazendo a ancoragem devida dessa região. Então as técnicas contínuas simples estão aqui, né, onde a gente faz o nó na primeira passada, fazendo literalmente como se estivesse costurando um saco, um vai e volta aqui nessa região, fazendo o final da sutura, onde você deixa a barriguinha para esse lado, faz a atadura direta. Então elas podem ser utilizadas para fechamentos subcutâneos e com uma mínima força de segurança. E a contínua festonada, onde a gente faz a mesma primeiro nó e sempre vai ancorando nas barriguinhas do segundo nó, então até chegar ao final. Contínua festonagem, a vantagem é uma grande estabilidade, menor tendência de movimento, então você acaba fazendo isso.
O intraoral 4-0, Sara. Eu, até por causa de ser periodontista também, eu gosto muito de usar nylon intraoral. Ah, cutuca a língua do paciente. Lógico que eu cortei aquela pontinha daquele tamanho, né? E cutuca só por 7 dias, então pede para o paciente não ficar passando, tá bom? Se você usar um 5-0, uma desvantagem do nylon, quanto mais fino, melhor. Ele funciona quase como uma linha de pipa, né? Quanto mais fino, mais chance dele cortar. Então tem que ter uma mão muito leve para usar fios muito finos dentro da cavidade oral. Tá? A desvantagem também da contínua festonada é que por ter esse travamento seguido na mesma região, tem uma chance de uma necrose tecidual. Então, aqui foi feito com uma foto do Felipe Ledo, um dos nossos assistentes, né, que trabalha lá com a gente. Ele fez uma exodontia múltipla de um paciente, feito com algodão, a sutura. E a gente percebe aqui, ó, tá vendo como tem uma isquemia da região? Essa isquemia para a gente é bom por causa do sangramento do paciente, porém não pode ser também muito isquêmico, que vai causar uma necrose tecidual, tá? Então agora vamos brincar aqui com vocês. Para suturas estéticas, quais fios vocês escolheriam, qual agulha e qual técnica? A gente vai pensar aqui com os slides, certo? Então, se a gente vai fazer uma sutura intradérmica, esse fio ele tem que ter um potencial inflamatório ou não inflamatório? Vamos, gente, responde aí. Isso. Ele tem que ser, já que é intradérmico, a ideia é que ele seja multifilamentado ou não filamentado. Lembrando que a maioria, vou falar assim, vamos colocar nylon ou algodão. Exato, por quê? Porque ele não pode, primeiro, ter adesão bacteriana, né? E ele tem que ter uma maior memória. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma sutura intradérmica, ele tem que causar uma tensão nessa região. E a memória vai ficar fazendo ele fazer aquele vai, que ele volta, que ele vai, que ele volta. Então vai dar uma tensão aqui na região. E absorvível ou não absorvível? E aí, agora é uma boa discussão. Então, a técnica é descrita com não absorvível, tá, gente? A técnica de sutura intradérmica ela é descrita como não absorvível. Por quê? Porque a ideia é que você tire de lá e tenha menos componente inflamatório na região, tá? Mas tem muita gente que faz com absorvível, então, por exemplo, com o monocrio, que é um absorvível de longa absorção, porque caso haja um fragmento, você não consiga remover a sua sutura parcialmente, você só remova parcialmente e não totalmente, aí é ideal que você deixe um fio que não vai causar uma inflamação na região. Então, desculpa, um fio que vai ser absorvido. De verdade, antigamente não existiam fios absorvíveis. As pessoas faziam essa sutura com mononylon mesmo e não tinha problema nenhum, tá? Então a técnica é com não absorvível e de preferência de um calibre relativamente forte. Então, 4 zeros, 5 zeros. Ah, não adianta fazer isso aqui com 6 zeros também. E esse paciente aqui, mesma história. 7 dias sem sutura, ferimento literalmente transfixante na mandíbula, paciente morador de rua. Qual fio vocês escolheriam para fazer a sutura intraoral desse paciente? Vocês escolheriam um fio absorvível ou não absorvível? Intraoral
de verdade, vocês têm que pensar assim, esse paciente, a chance dele não voltar para o PS era muito, ele era um paciente morador de rua. Então talvez a gente até pensaria no não absorvível. Agora, no absorvível. Mas, então o absorvível por intraoral seria indicado. Agora, extraoral, não dá para usar absorvível. Tá? Então, porque vai fazer uma. A chance, então, aí na verdade, quando a gente pensa em potencial de infecção, a gente tem que pensar nos filamentos. Então, eu não suturaria ele com algodão ou com seda, suturaria ele com nylon, mononylon ou monocril, não com vicril, não, entendeu? Então tá aqui, isso aqui é um nylon transparente que a gente tinha na época, por extraoral, e ele voltou para o PS. E aqui intraoral a gente fez com o absorvível monocril. Tá bom? 7 dias. E esse paciente aqui? Esse paciente é uma história muito engraçada que a gente teve. Foi um paciente que estava fazendo tríceps na academia e ele abaixou a cabeça e aquela bolinha do gancho pegou e levou ele. Ele autorizou a gente mostrar ele, tá? Então, o motivo de usar o absorvível intraoral é que ele não precisaria retornar para a gente olhar, entendeu? Então, se ele fosse sumir, pode usar absorvível. Você pode usar absorvível toda vez no intraoral. O intraoral sempre é indicado. O absorvível, principalmente com menor potencial inflamatório. Então, por exemplo, monocrio, o próprio catigu. Mas o custo dele é alto, então às vezes a gente não usa por causa disso no consultório, principalmente se somos nós que pagamos. Mas o absorvível é sempre indicado para intraoral, tá? Mas a gente utilizaria porque esse paciente de repente podia sumir e ficar com aquele ponto na boca virando um foco de infecção. Tá? Então, a remoção da sutura intradérmica, como é feita, Gi? A intradérmica, você tem, por exemplo, o FCC, né? Ela tem, o ponto de fixação dela é nessa região e nessa região, certo? Onde você dá um nó nas duas pontas. Se você cortar uma das pontas e tracionar, que é a técnica correta, e conseguir tracionar onde você sempre vai testando enquanto vai fazendo a intradérmica, você consegue puxá-la totalmente. Tá? Você consegue trazer, principalmente utilizando fios de maior calibre. Então, por isso, quando você faz com não absorvível, é ideal que você faça com 4.0. E sai lisinho, tá? Se você fez direitinho a sutura, sai lisinho. Agora, se você quando tá fazendo a vai e o volta, vai e o volta, vai e o volta, se você faz um nó aqui no meio, você não consegue fazer a remoção. Por isso que eu falei, às vezes fica parcial, fica lá dentro. Tá bom? Entendeu, Gi? Então, voltando ao paciente do nariz aqui. Esse paciente, a gente fez. Qual foi a gente escolheria? Pensa, é uma área estética, é uma área potencialmente contaminada, né? Porque é pele e região nasal ainda, que pode ficar úmida. E o número do fio, principalmente como vocês pensariam no número do fio dessa região? É uma área que tem muita tensão? Ponta de nariz? Tem muita ação muscular nessa região? Então a gente pode usar um fio mais leve, né? Pode usar um fio mais estético. De repente um 6-0. Tá? O tipo de fio seria absorvível ou não absorvível nessa região? Não absorvível, sim. Então, escolha básica e simples, um nylon. Tá? Fazendo sempre a sutura pelos vértices, né? A gente começa a sutura por essa região e sutura dessa região. E depois a gente faria a técnica da metadinha, né? Dividindo pela metade. Não chama técnica da metade, gente. É literalmente a técnica é isso. Ótimo, nylon 6-0, Marcelão, isso mesmo. Então a gente faz a sutura metade, 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 onde a gente vai quebrando as tensões. Então metade, metade, metade. Tá bom? E esse caso? Essa história também é legal. 3 dias sem sutura. O paciente teve uma fratura de sínfise,
chegou no PS pra gente só com curativo aqui nessa região. A gente pensou, deve ter sido um corte, nada disso. Olha o tamanho desse FCC. Ela tinha problemas mentais, né? Ela era uma paciente especial, que a família gostava de deixar ela presinha em casa. E ela foi tentar fugir. E aí, como vocês começariam a sutura dela? Pelo plano muscular. A gente suturaria ela com qual tipo de fio? Com fio absorvível, né? Óbvio. Suturaria com fio 3,0, parte muscular, principalmente inframandibular ali, porque tem uma tensão monstruosa nessa região. Suturando toda essa parte muscular, indo para a pele, onde a gente fez a sutura com nylon. E depois só a gente abordou essa fratura de mandíbula dela quando já estava estabilizado, medicado e limpa essa região. Bom? Aqui é o slide que eu falo para vocês, não façam isso em casa, né? Suturar uma pessoa com 3,0, deixando todo esse gap de tecido. Isso aqui foi uma cirurgia de cirurgião geral. Então, Camille, pode usar o filamentado, tem gente que gosta de usar, mas normalmente já que a gente usa absorvível, a gente acaba usando os não filamentados, né? Eu uso o Vicryl, desculpa, o Vicryl é filamentado. Então, se você for usar um filamentado numa área de grande ação muscular, você usa o Vicryl, não vai usar o Monocryl. Entendeu? Já na região aqui desse paciente que eu estava mostrando para vocês, um paciente que tem um sinal de guaxinim aqui, tem várias suturas, ele teve uma Lefort 3 também. Mas olhando na questão da sutura, você percebe a diferença da sutura de quem se importa com uma cicatriz melhor para o paciente e um que não se importa. Isso aqui foi suturado por um cirurgião geral, com fio 3,0, olha o espaçamento da sutura desse paciente e olha a sutura feita pela bucomaxilo, entendeu? Onde foi feita uma sutura bem mais delicada, onde a gente fez toda a cotação. Você percebe que com sutura é quase imperceptível. E aqui a gente vê, literalmente, parece que foi marcado com um grampeador a cara do paciente. Se um dia eu pegar vocês fazendo uma sutura dessa num paciente, eu mato vocês, tá bom? E essa foi a minha última vítima de sutura extraoral durante a quarentena, tomou uma mordida de cachorro e foi um exemplo de o que usar e como fazer uma sutura em um paciente. Tá? Já que mordidas de cachorro, só para vocês entenderem também como a cirurgia geral trata um paciente. Para eles, mordida de cachorro não se sutura, porque é um grande potencial de contaminação. Eu prefiro dar antibiótico para o paciente e tentar ter uma reparação tecidual, principalmente no rosto do paciente. Tá? Isso são fotos que a própria paciente mandou, é uma colega dentista. E a gente fez antisepsia da região e suturou extraoral com nylon 6,0 e intraoral com um Monocryl que eu tinha no consultório. Feito sempre antisepsia e medicação. E aqui a paciente com 7 dias pós-cirúrgico e com um mesinho pós-cirúrgico. Tá bom? Muito obrigado por participarem. Qualquer dúvida, estamos aí. É só mandar uma mensagem nos grupos. Outra coisa, essas 3 aulas temos no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Então, se tiver alguma dúvida, no canal do YouTube ainda tem uma demonstração de algumas técnicas de sutura, de avulsão. E é isso, tá? Semana que vem a gente vai ter aula com o Dr. Marco e eu vou tentar fazer a parte da drenagem para vocês numa aula. Se cuidem, até mais. Qualquer dúvida me chamem. Muito obrigado por participarem conosco. Essa aula não está no YouTube, essa aula está gravada aqui, eu estou gravando, vou disponibilizar para vocês. E eu vou mandar os slides também para vocês das aulas, os slides e esse vídeo eu vou mandar no WeTransfer. Para o pessoal do curso do presencial, você já tem as questões, seria mais para o resto do pessoal que entrou agora, tá bom?